que eles acharam que nós íamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes. Não sei se todo mundo sabe, mas o mundo está passando por uma situação geopolítica um tanto quanto pesada. Para alguns pesquisadores e até mesmo teóricos da conspiração, o mundo de eras em eras passa por uma liderança global política. Segundo eles, na era passada, a direita, a cor azul, comandou uma era. Agora, o vermelho vai comandar outra era. E vai sair Estados Unidos e vai entrar a China. E eles já estão colocando em prática essa mudança que está sendo um pouco problemática em alguns países. Isso a visão de alguns historiadores, pesquisadores e também teóricos da conspiração. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é que a esquerda implementar a sua liderança e a sua política aqui no Brasil seria uma catástrofe. E por esse motivo, muitos pastores, líderes religiosos, políticos que são de direita estão lutando para que o vermelho não assuma o poder geral da nação. Bolsonaro, ao que nós vemos, até por causa da sua ideologia, pelo que nós estamos vendo, a Igreja Evangélica Brasileira protestante acabou escolhendo o Bolsonaro para encabeçar meio que essa resistência do Brasil mudar de azul para vermelho. E por esse motivo, e alguns outros, Bolsonaro está prestes, até mesmo a ser preso por contas das suas falas, e segundo o STF e até mesmo alguns líderes no Brasil, Bolsonaro está sendo aí indiciado por ter tentado um suposto golpe de Estado. Como a Igreja Evangélica Brasileira praticamente fechou essa aliança com o presidente ou o ex-presidente Bolsonaro, eles entenderam que nesse momento difícil, aonde Bolsonaro está passando, eles ainda devem, pela aliança feita lá atrás, eles devem uma espécie de fidelidade e vieram aí, através de uma manifestação, dizer todas as suas indignações sobre o STF, principalmente Alexandre de Moraes, e sobre toda essa situação que está acontecendo. O próprio Nicolas Ferreira, que também encabeçou essa manifestação, ele disse duras palavras para Alexandre de Moraes, que com certeza não deve ter visto com bons olhos, e eu não sei se Nicolas Ferreira vai ter toda essa liberdade nas redes sociais como ele vem tendo. Eu vou estar trazendo esse vídeo para você agora. Antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Brasil! Quem quer fora Lula, dá um grito! Aê! Quem é fora Moraes, dá um grito! Aê! Tentaram calar o homem, levantaram milhões de vozes. Jair Bolsonaro, muito obrigado, nós te amamos. Hoje, nessa Avenida Paulista, já estive aqui algumas vezes, mas hoje, posso falar uma coisa para vocês, senhores? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Isso daqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força. A sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça. O Senhor está em casa. Você é o galego mais amado desse Brasil. E volta, Bolsonaro! Eu espero, como eu estava dizendo, aqui na Avenida Paulista. E hoje eu confesso que o clima de fora está diferente. Porque eles acharam que nós íamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes.
se lascou. Porque enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar a você. O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF. Hoje nós estamos aqui pelo Fora Lula. Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que o ex-presidente da República, que foi condenado por um golpe fictício, use tornozeleira. Mas que nós estamos lutando para que um dia corruptos usem tornozeleira eletrônica, para que bandidos usem tornozeleira eletrônica, para que rouba velhinho do INSS use tornozeleira eletrônica, para que o Lula use tornozeleira eletrônica. E por último, mas não menos importante, mas para que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo. Mas vamos lá. O que é que nós estamos aqui hoje? Qual é a nossa motivação? Ministro Alexandre de Moraes, e peço sua atenção agora. Ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Eu quero aqui lembrar de um dia que eu estava no velório do Clezão e a sua filha disse: a morte do meu pai seja em vão. Clezão morreu na mão do Estado. E eu quero te perguntar, o que você faria se fosse o teu pai? O que você faria se fosse um parente seu? Nós estivemos 6 meses na CPMI do dia 8, combatendo ministros de Estado, ministro, do STF. Nós fizemos vídeos sobre a anistia, mas pelo que me parece, nós não estamos em uma democracia. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, lá atrás, começou com um homem, e para ele eu peço uma salva de palmas especial, que foi prender Daniel Silveira injustamente. Já são 5 anos que Daniel Silveira está preso. Aplauda mais forte, porque é o Daniel Silveira, um amigo, patriota, que foi para a cadeia, não por cometer crimes, mas por dar opiniões. Depois disso, a coisa foi escalonando. Impediu Jair Bolsonaro de indicar Alexandre Ramagem para o diretor-geral da PF. E a coisa escalar. Chega nas eleições, faz uma eleição totalmente parcial para a esquerda, que eu não sei se vocês lembram. Durante a campanha, não podia falar que o Lula tinha aliança com ditadores. Na campanha, não podia dizer que o aborto. Enquanto isso, eles diziam que Jair Bolsonaro era canibal, era pedófilo e ia acabar com o terceiro império. Que tipo de justiça é essa que é cega somente de um olho? E aí vem as eleições e um capitão pede para um ex-presidiário. O Brasil, obviamente, fica de luto, porque a gente estava muito próximo de ver o Brasil decolar. Só que o Alexandre de Moraes não parou. Chega o 8 de janeiro, em um golpe sem armas, em um golpe sem comando, em um golpe no domingo, fazem toda uma trama para poder prender e tirar do jogo o homem que hoje está em primeiro das pesquisas, que se chama Bolsonaro.
Dia 8 de janeiro não foi golpe, senhores. Sabe o que é golpe? Não deixa aí Bolsonaro nas eleições de 2026. Golpe é você derrubar as contas somente de quem é de direita. É você abrir inquéritos que nunca acabam. É você perseguir jornalistas. É você dizer que Eduardo Bolsonaro está atacando a sabedoria nacional. Peraí, Lula. Não foi você que mandou um avião da FAB para poder resgatar uma corrupta no Peru? Ah! Não foi o Lula que estava pedindo. Não foi o Lula que estava pedindo a soltura da corrupta Cristina Kirchner lá na Argentina? Ah! Ou seja, obrigado. Ou seja, atacar a soberania nacional quando eles querem é válido. Quando nós estamos botando um juizinho de meia tigela no lugar dele, aí ataque a soberania. Pelo contrário, isso se chama democracia, isso se chama povo na rua, isso se chama maioria no comando. Ora, por fim, eu quero aqui hoje dar nome aos bois. Presidente Hugo Mota. Presidente Hugo Mota, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente e com penas proporcionais como um jogo político. E eu digo mais, eu não estou pedindo nem para você aprovar, porque você não tem esse poder. Nós só estamos pedindo paute a anistia, o resto nós vamos fazer. Continuando, senador Davi Alcolumbre. Senador Davi Alcolumbre, o senhor vai receber essa semana o 30º pedido. É a Globo? Ah, é a Globo? Se for a Globo, recebe o carinho dos brasileiros aqui, ó. Globo, lixo! Continuando, senador Davi Alcolumbre, presta atenção que isso aqui é importante. Vai chegar na tua mesa, essa semana, o 30º pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Nós estamos escrevendo o pedido de impeachment do Moraes e vai chegar na mesa do Davi Alcolumbre essa semana. E agora, meus amigos, eu sei que durante muito tempo, deputado Sóstenes, pastor Silas Malafaia, os deputados ficam sempre em alta, né? Sempre foca nos deputados, mas agora o foco está no Senado. Senadores do Brasil, ou vocês expurgam o Moraes do STF, ou nós vamos expurgar vocês ano que vem nas eleições. Segundo ponto, PEC 333, a privilegiado, a PEC que vai acabar com as decisões monocráticas e a PEC que vai fazer um peso e contrapeso
com o STF. Isso, com a liderança do Sóstenes, estamos trabalhando para o Hugo Mota também voltar. E por fim, mas não menos importante, eu não vim aqui hoje na Avenida Paulista simplesmente para poder dizer palavras para vocês, voltar para casa e continuar a minha vida. Eu estou com a minha esposa grávida em casa, com a Serena, minha filha de 1 ano e 4 meses, que é a Aurora, minha esposa Lívia, e tem corações agora muito preocupados, porque sabe que todos nós somos um alvo. Mas eu falo para vocês aqui, brasileiros, de que o meu coração, ele está completamente disposto, enquanto tiver oxigênio, a lutar por um novo Brasil. Ministros têm poder, juízes têm poder, políticos têm poder, mas só há um que tem todo o poder, que se chama-se nosso Deus. E Ele não está com os olhos fechados. Você é muito importante para o nosso país. Você tem ideia de que você poderia ter nascido em qualquer época do mundo, mas você nasceu nesta época. É algo que você precisa fazer. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar por esse Brasil verde e amarelo. E não há juiz, não há toga, não há homem de 9 dedos que vai parar um país com propósito. Nós somos o Brasil verde e amarelo. Nós somos o Brasil que não desiste. E sabe quando nós iremos parar? Ah, meus amigos, sabe quando nós vamos parar, meus amigos? Sabe quando nós vamos parar, Brasil? Nunca! O Brasil é nosso! Essa nação é nossa! E hoje não é o último. Avisa lá que aqui não acabou. Não acabou! Quem quer lotar de novo a Avenida Paulista aí, dá um grito. A próxima, Pastor Silas, a próxima. Posso falar ou não? A próxima, Brasil, vai ser no dia da independência. Um grito à liberdade. Brasil nas ruas e o povo no poder. Obrigado, Brasil. Você acabou de ver aí o discurso acalorado de Nicolas Ferreira, mas apesar de praticamente 90% da igreja evangélica ser a favor de Bolsonaro, não que não seja os 10% a favor de Bolsonaro, mas tem um 10% da igreja evangélica que não é a favor dessa política muito ostensiva dentro da igreja, que alguns até chamam de politicagem dentro da igreja, porque para muitos pastores, ou vou colocar esses 10%, eles não veem esses líderes religiosos que estão aí dentro da política como alguém que quer o benefício do evangelho. Mas para muitos pastores, esses outros pastores que se dizem bolsonarista e que colocaram a política de forma ostensiva dentro da igreja, para esses 10%, esses pastores na verdade estão olhando os seus próprios umbigos e não necessariamente querendo aí que a igreja evangélica ganhe com isso, mas eles querem que os seus negócios ganhem com isso. Vou estar trazendo para você um vídeo de alguns pastores que estão extremamente revoltados com essa política ou politicagem. Você decide qual palavra queira usar dentro da igreja evangélica. Confere aí comigo, vamos lá. Meus amigos e meus irmãos, no exato dia em que vieram à tona novas revelações comprometedoras contra o ministro Alexandre de Moraes, nas denúncias conhecidas como vaza-toga, o ministro responde, mas não com explicações. Ele responde com um pouco mais de abuso de autoridade. Ele decreta a prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acha que isso é só uma coincidência? É claro que não é. Isso é uma jogada estratégica. Chamamos de cortina de fumaça. Uma manobra para desviar a atenção da opinião pública, que em vez de responder às acusações que pesam contra o ministro, ele simplesmente decide mirar no maior líder conservador da história da direita
para que as pessoas não falem sobre a Vaza Toga. E com base em que? A prisão numa manifestação pacífica com mais de 1 milhão de patriotas, onde Bolsonaro foi mostrado em um vídeo. Bolsonaro nada falou, fomos nós que falamos por ele. E nada mais. Bolsonaro não foi punido por corrupção, não foi punido por lavagem de dinheiro, pura perseguição política. Bolsonaro está sendo punido por pensar diferente, por falar, por existir, por ser o único que pode vencer Lula na eleição do ano que vem. E isso não é justiça, isso é vingança. É o Estado usando o judiciário como ferramenta para eliminar adversários. Uma democracia não pode aceitar isso como normal. A linha foi cruzada. Por isso, é hora dos senhores senadores da República assumirem seu papel histórico. Quem jurou defender a Constituição não pode mais assistir calado enquanto a Constituição é pisoteada por um só homem. Se os senadores se calarem agora, estarão consentindo na injustiça. O Brasil não pode ser refém de uma caneta. Chega de autoritarismo, chega de abuso de poder. O nome disso é perseguição. E tem que parar. Senadores, façam seu papel e abram um processo de impeachment. Presidente Davi Alcolumbre, por quem eu tenho profundo respeito, cumpra o seu papel. A sociedade brasileira espera uma resposta de Vossa Excelência. Nós vamos usar todos os mecanismos e a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Olha, o Brasil está passando por um momento muito delicado. E muitos líderes religiosos, principalmente os protestantes, veem esse apoio ao Bolsonaro, à direita, como algo crucial para que o Brasil não se torne, como eles dizem, uma Venezuela. E alguns outros pastores acham que é passar do limite líderes religiosos usar a política, a imagem de Bolsonaro, essa briga política dentro da igreja de forma tão ostensiva, porque para eles o evangelho, a igreja não deveria ter partido como nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas eu gostaria de saber mesmo a sua opinião sobre esse assunto. Ela é muito importante. Deixe ela logo aí abaixo nos comentários. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu te espero aqui no próximo vídeo.